Olá, meus caros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Eu sou o professor Cristiano Melo e falo aqui com vocês. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Ative as notificações, dê o seu like no final do vídeo, assim você demonstra que está gostando dos conteúdos aqui produzidos. E também ajude a compartilhar os conteúdos junto aos colegas e aos familiares. Bom, no vídeo de hoje eu pretendo trazer aqui algumas sugestões para que você, pesquisador iniciante ou profissional, possa redigir o seu artigo científico e ter maior êxito. Bom, para quem aí já está se preocupando na produção dos artigos científicos, é sempre bom lembrarmos que nós precisamos trazer algumas metodologias eficazes. Eu elenquei aqui no rascunho algumas delas e pretendo aqui comentá-las para que a gente possa chegar a um consenso. E nós sabemos que, diante de um vídeo tão curto como esse, eu não pretendo aqui esgotar o assunto. Afinal de contas, muitos outros especialistas também trarão outros desdobramentos acerca do assunto. E cabe lembrar também que a escrita é sempre uma constante que nós, pesquisadores, precisamos praticá-la, ou seja, esboçar o nosso pensamento, organizar as ideias e, ao mesmo tempo, sistematizar o nosso raciocínio. Bom, a primeira delas é que você reflita sobre o tema ou o assunto e leia a respeito e também busque definir o objeto da sua produção. Quando nós estamos realizando uma disciplina de mestrado ou de doutorado, é muito comum que os professores peçam aos alunos, né, que eles produzam um artigo científico no término da disciplina. Então, no momento que você se familiariza com as referências, com os autores, com as leituras, busque aí criar um título para a sua pesquisa, ou seja, um título que você vai desenvolver o artigo científico como término da própria disciplina. Os artigos científicos eles giram em torno de 15 a 20 laudas. Então, não é necessário que você aí desdobre por mais de 20 páginas, ou seja, você precisa ouvir uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Então, fique livre, lançar essas suas ideias, esboçar o seu pensamento e, ao mesmo tempo, aí criar algo diferenciado. Busque observar as lacunas que já foram aí também, digamos, deixadas por alguns pesquisadores da própria disciplina, né? Suponhamos que você esteja fazendo uma disciplina ligada ao feminismo, aos estudos culturais. Eu lembro muito bem que, durante uma disciplina que eu fiz na Universidade Federal de Santa Catarina, nós lemos, né, naquele período, muitas autoras ligadas ao feminismo, como Judith Butler, Simone de Beauvoir, Simone Pereira Smith, que inclusive foi a professora da disciplina. E naquela época a gente observávamos as lacunas desses textos que estavam sendo trabalhados, e nós escrevemos um texto, aí, um texto mais ensaístico, sobre o conto Um Especialista, do autor Lima Barreto. Eu escrevi em coautoria com outro colega. Nós percebemos que existia uma lacuna em relação aí às mulheres, né, as mulatas, e aquelas que eram aí protagonistas de algumas obras da literatura brasileira. Bom, quando nós refletimos sobre o tema, fica também mais fácil nós desenvolvermos o assunto. A segunda sugestão é que você construa um esquema do texto em tópicos, né? Identificando as ideias relevantes para a introdução, desenvolvimento e conclusão. Pensamos que, quando nós estamos a escrever um texto, nós precisamos vislumbrar como esse texto ficará pronto. Então, nada mais tranquilo que você já criar esses tópicos, ou seja, você dar uma voz, você trazer uma criatividade maior aí aos títulos, aos subtítulos, não pensar somente na questão pragmática de introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas nós, aí, autores ligados às humanidades, nós também temos essa capacidade de criar esses títulos e esses subtítulos de uma forma mais artesanal e, ao mesmo tempo, também mais criativa e mais poética. Então, é interessante que nós possamos construir esse esquema do texto
e, ao mesmo tempo, esboçar algumas ideias na forma de um pseudo-sumário, ou seja, você vai dizer aí o que você pretende fazer diante de cada subtítulo, saber quais são os autores que você vai utilizar, quais são as formulações, as teorias, não é? Os conceitos, e, ao mesmo tempo, também trazer algumas frases, desenvolver o raciocínio dessas frases ao longo do texto. Isso também ajuda que você possa criar aí na sua cabeça como esse artigo ficará pronto, né? Ou seja, como ele chegará ao final, ou seja, os resultados e as contribuições. A sugestão número 3 é que você selecione as referências mais importantes. Uma dica interessante é que você busque verificar as ementas das disciplinas que foram oferecidas por outros professores. Por meio dessas ementas, você verifica as referências que estão sendo trabalhadas por esse mesmo professor de outras universidades, não é? E, ao mesmo tempo, passe a ler essas referências. Você pode o quê? Baixar em PDF na rede, e se não tiver em PDF, você pode adquirir o livro por meio da estante virtual. Existem comunidades no Facebook também, que aí colocam em xeque, colocam em debate essas referências e, ao mesmo tempo, disponibilizam lá essas referências em PDF. Então, quando você passa a verificar essas outras referências que estão sendo trabalhadas, você passa a buscar elas, você também passa a incluir no seu artigo científico. A sugestão número 4 é que você busque estabelecer os principais argumentos de comprovação. Todo artigo científico desenvolve um raciocínio. Ele é linear, ele é concatenado aí por meio dos parágrafos, das ideias, não é? Existe um núcleo aí argumentativo ao longo do próprio texto, que você já desenvolve na introdução, você cria uma problemática, e esse argumento ele funciona como um motor dentro do próprio texto. Ele vai o quê? Dando fôlego às demais ideias e, ao mesmo tempo, amarrando, não é, as orações, as frases, os conceitos e tudo. Então, a partir do momento que você tem esse argumento na sua cabeça, né, você também vai buscar outros autores que reforçam o seu argumento, dão respaldo à sua linha de raciocínio. Então, você já seleciona os autores que vão corroborar com as suas ideias, com os seus argumentos. Você passa a vislumbrar como esse artigo ficará pronto, com a sua conclusão, com os seus resultados finais e as suas contribuições. E cabe lembrar também que lá na conclusão, você não precisa deixar aí uma mensagem fechada. Você pode o quê? Expandir isso por meio de uma indagação e deixar que outros pesquisadores possam também responder essa mesma indagação que você cria no final do seu texto. Bom, a última sugestão, a quinta, você pode escrever esse artigo aos poucos, adicionando ideias, frases, parágrafos, estruturando o seu próprio texto. Então, não procrastine. Busque escrever dia a dia. Acrescente um parágrafo novo, acrescente uma nova ideia, faça uma nova leitura, faça um fichamento, pega esse fichamento, depois, no outro dia, já esboce ele no próprio computador, né? Muitas pessoas já fazem o fichamento na tela, aí, né, no próprio Word. Outras vão fazendo as fichinhas pautadas. Inclusive, a questão do fichamento já foi fruto de um vídeo aqui no canal. Vou deixar o card para que você possa consultar o conteúdo. A partir do momento que você vai esboçando essas ideias e, ao mesmo tempo, expandindo essas frases, essas orações, os parágrafos, você também vai visualizando o seu próprio texto e vai dando maior fôlego à estrutura do seu raciocínio. Isso que é importante mencionarmos. Então, não procrastine. Faça acontecer. Um artigo, geralmente, para ficar pronto, dura em torno de 2 a 3 meses. Ou seja, você ainda precisa também fazer uma leitura, uma revisão, verificar se as referências estão ali adicionadas no fim do trabalho, verificar se as notas explicativas também estão condizentes, né, ao próprio texto, as notas de rodapé, e, ao mesmo tempo, se a problemática foi resolvida durante a elaboração do próprio trabalho. Bom, o vídeo de hoje foi sobre isso, sobre a questão da produção de artigos científicos. Eu creio que essas sugestões são válidas para que você, pesquisador iniciante ou profissional, possa avançar no seu texto acadêmico. Se você já está escrevendo um artigo científico, se você pretende aqui desdobrar as sugestões aqui oferecidas, comente aqui nos comentários, traga as suas ansiedades e as suas questões. Um abraço e até o próximo vídeo.